O que traz a essa tribuna nesta noite é uma continuidade da fala do vereador Pitanta, que quero desde já aqui parabenizar pela iniciativa de novamente trazer ao debate dessa casa o problema que aflige os cidadãos que moram na região da Baixada do Maciambu, no nosso município, e que desde o ano de 2009 vem sofrendo muito com o descaso das ações dos seus representantes políticos, dos seus representantes públicos, principalmente das esferas do Estado, por parte da Assembleia Legislativa, por parte do governador do Estado e, principalmente, por parte dos técnicos do Instituto do Meio Ambiente, IMA, antiga Fátima. Eu tenho acompanhado, senhor presidente, apenas na condição de espectador, a ação judicial promovida pelo Ministério Público, em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Palhoça, onde, por liminar, o meritíssimo juiz da Vara da Fazenda Pública da comarca determinou a suspensão do fornecimento de energia elétrica àqueles moradores. Em algumas audiências, senhor presidente, senhores vereadores, o juiz determinou que o Procurador-Geral do Estado, na qualidade de representante do governo do Estado de Santa Catarina, trouxesse aos autos do processo a informação da intenção do governador do Estado de doar definitivamente a região da Baixada do Maciambu ao município de Palhoça, à administração de Palhoça. Isso porque um decreto estadual do ano de 1904, do período em que a Baixada do Maciambu ainda era um compasco, foi cedida a administração ao município de Palhoça, que por um erro de interpretação entregou a área a loteadores que criaram loteamentos, que desmembraram área, que organizaram determinados espaços para ocupação imobiliária, e hoje nós temos a área que nós temos ocupada na Baixada do Maciambu. Naquela oportunidade, senhor presidente, o juízo da comarca determinou que fosse traga informação acerca da doação, o que não foi respeitado pelo procurador, que na audiência seguinte não compareceu, mandou um outro colega. Na segunda oportunidade em que o juízo teve contato com os representantes do Estado, novamente determinou que o governo do Estado, em 45 dias, trouxesse aos autos a informação das providências de doação daquela área ao município de Palhoça, ou de qual seria o seu interesse naquela área. Ainda não tivemos essa audiência para trazer esses documentos. O interesse do magistrado de Palhoça é tão grande de resolver aquele problema que se colocou à disposição de diligenciar in loco lá no governo do Estado. Olha só, o juiz se colocou à disposição de sair do seu gabinete para ir ao governador do Estado para resolver o problema, porque ele diz que a situação lá é insustentável e que a corda está arrebentando na ponta mais fraca. Quem está tendo prejuízo é o cidadão, alguns de boa fé, talvez da sua maioria, que comprou uma área, que comprou o direito de posse lá naquela área e que hoje está sendo prejudicado na sua utilização. E por isso, senhor presidente, nós, representantes do poder público, nós temos a obrigação de representar de forma satisfatória as pessoas daquela comunidade. E desde 2017, senhor presidente, eu posso garantir que essa Casa Legislativa tem atuado em nome daquela comunidade. Digo isso porque em 2017 aqui criamos uma comissão parlamentar que fosse estudar os interesses da Baixada do Maciambu, enfrentamos as incompatibilidades da lei da APA do entorno costeiro,
e agora em 2019, mais precisamente no dia 15 de julho, o governador do estado e o Instituto do Meio Ambiente entenderam que a razão cabia a nós e determinou a revogação do decreto 3159 e editou o decreto 179 de 2019 para tentar resolver o problema. O vereador Pitanta falou uma coisa importante aqui, que nós precisamos resolver a questão da doação da área. Só que nós temos outras alternativas. O governo do estado pode também realizar uma manifestação expressa de que não mais possui interesse naquela área e reconhecer o interesse dos moradores já detentores de posse na Baixada do Maciambu. Apenas dessa forma seria possível a realização e a aplicação das regras do REURB para poder fazer o assentamento fundiário e a regularização fundiária daquela região. Isso já seria possível. Nós, advogados, inclusive o procurador-geral do município, já discutimos essa possibilidade e é plenamente viável. Então, esse seria um meio também para resolver o problema, se o deputado, como que é o nome dessa peste aí, que eu até esqueci o nome dele? O deputado Marcos Vieira, até esqueci o nome dessa, não quer ajudar meu município, a gente até acaba esquecendo. O Marcos Vieira, se recusando, ele já está há mais de 2 anos com esse processo lá engavetado. Eu conheço o deputado Marcos Vieira e não consigo acreditar o porquê dessa situação, mas é uma situação que o município tem que discutir. Então, nós temos alternativa e apenas nos basta coragem para poder resolver este problema. O prefeito de Palhoça tem que chamar a responsabilidade para si, juntamente com os vereadores, para poder resolver. Só que somente transferir, viu, senhor presidente? Somente transferir o direito de posse e o direito de propriedade daquela região não é suficiente, senhores. Assim como também não é suficiente alterar o zoneamento da Baixada do Maciambu através de novo plano diretor. Eu tenho dito isso a todos os senhores em todas as reuniões. Inclusive, na última reunião que eu disse ao prefeito, que muitos dos vereadores estavam presentes, eu fui zombado, porque o prefeito acha que o entendimento político prevalece sobre o entendimento da justiça, sobre o entendimento da legalidade. Não prevalece, não. E eu vou provar novamente para os senhores. Aqui em minhas mãos, eu tenho uma sentença de 1º grau que foi proferida pela doutora juíza federal Marjorie Cristina Freiberg, que fez questão de assentar o seguinte, olha só na sentença, autos do processo 500-9561-83, tá? Autor União, Advocacia Geral da União, autor Ministério Público Federal. Olha o que a juíza escreve no seu relatório para mandar demolir um imóvel em Pedras Altas. Isso eu recebi de um colega advogado hoje, revoltado, porque infelizmente ele não conhecia da questão ambiental, o cliente dele veio a essa Casa Legislativa, levou uma lei que alterou o zoneamento na Baixada do Maciambu, e ele sustentou o parecer dele em cima da nossa lei. Olha o que a juíza disse para ele. Ainda que a construção tivesse sido feita após a instituição da área de proteção ambiental, não foi ainda editado o plano de manejo em relação a ela. Portanto, qualquer intervenção na área não poderá ser autorizada, mesmo que, eventualmente, o município de Palhoça definisse zoneamento permissivo no local. Isso porque o órgão gestor pode definir as áreas em que haverá intervenção, com base nos estudos feitos em plano de manejo. Ademais, conforme já mencionado, o próprio réu admitiu ter havido notícia, bom, isso aqui não nos interessa. Sabe o que ela está dizendo? Em área de proteção ambiental sem plano de manejo, quem manda é o conselho gestor da APA do entorno costeiro, no caso.
que é o Conselho Deliberativo. Não adianta alterar zoneamento, senhores. Não adianta fazer plano diretor, dizendo que área de proteção virou a TR3, que perante a justiça não vale nada. O Ministério Público, com uma simples ação civil pública, ele retira todo o poder conferido pelo município em homenagem ao princípio do interesse público sobre o interesse privado. Então, nós temos que ter a coragem, senhores vereadores, é isso que nós temos que ter, a coragem de enfrentar esse problema. Recentemente, aí o IMA nomeou o novo gestor da APA do entorno costeiro, que é o servidor Aurélio, lá do Parque Estadual do Rio Vermelho. Não é daqui. A nossa sorte, senhor presidente, sabe qual que é a nossa sorte? É que o trabalho que nós realizamos nessa Casa Legislativa aumentou o número de cadeiras no Conselho Deliberativo. E hoje, dos 16 membros do Conselho Deliberativo, constante no decreto 179 de 2019, nós, da região de Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba e Florianópolis, nós teremos 10 assentos. E isso vai dar o poder político para que a gente discuta os interesses da nossa região. Então, nós precisamos ter a coragem para poder mudar esse procedimento, para elaborar o tal do plano de manejo, para criar o conselho gestor. Nós precisamos, porque se nós não criarmos esse documento, todo o trabalho que está sendo realizado pelo prefeito no plano diretor do município não vai servir para quase nada, porque a hora que for aplicar o plano diretor, o Ministério Público vai entrar com representação e vai dizer, o plano de manejo não permite isso. Não é porque eu sou inteligente, não, gente. Não é porque eu estou querendo me mostrar conhecedor, não. É porque nós fomos a Guaratuba 3 vezes, que é um município que tem as mesmas características da Baixada do Maciambu. E lá eles nos disseram isso. É porque nós temos lido inúmeras sentenças de 1º grau e de 2º grau que têm dito isso. É porque a Lei 9.985 de 2000, que trata das unidades de conservação, fala explicitamente isso. Basta lermos para entender o que eles estão querendo dizer. Então, nós precisamos ser, neste momento especificamente, menos político e mais técnicos. É isso que nós precisamos ser. E tem o caminho para resolver, para acabar com essa balbúrdia, para acabar com esse desrespeito do Estado para com as pessoas, e aqui eu falo um Estado lato sensu, num sentido amplo, tanto do Estado quanto da Prefeitura, para com os moradores daquela região. Aqueles moradores estão carregando nas costas um fardo imensamente pesado por conta da inércia do poder público municipal e do poder público estadual, e cumpre a nós, legisladores, fiscais da lei, acabar com isso. Eu vou encerrar por aqui, senhor presidente, mas nós precisamos adotar providências urgentes. Nós precisamos ir no IMA, ir no governo estadual e dizer que acabou a farra na Baixada do Maciambu. O incêndio que ocorreu no Parque Estadual do Serra do Tabuleiro deveria ser integralmente combatido pelo IMA, pelo governo do Estado, porque quando querem entrar lá no Parque do Tabuleiro, eles dizem que não podem. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, no Parque do Tabuleiro não pode isso, não pode plantar isso, não pode. Mas está lá cheio de, não sei como é que é o nome, pé de pinos. Está lá cheio de pé de pinos dentro do parque, tá? Com pequenas intervenções no seu caule, tirando material inflamável, que é aquele líquido da borracha. Está lá, dá uma passada lá, que vocês vão ver inúmeros sacos plásticos pendurados no tronco da árvore, tirando material inflamável. O IMA deveria ser responsabilizado, porque a fiscalização compete a ele. E a Polícia Ambiental sabe disso, porque a Polícia Ambiental, como órgão filiado ao CISNAMA, também tem a responsabilidade de fiscalizar.
Só que não pode, não pode, não pode. Aí o morador da Baixada do Maciambu pode pagar IPTU, pode pagar isso, pode pagar a taxa de lixo, pode pagar tudo. Só que não pode usar a propriedade, não pode usar a posse da terra. Nós precisamos fazer cessar esse abuso, senhores. E temos que realizar de forma técnica. Eu não quero aqui, de forma alguma, dizer para os senhores que eu conheço mais do que alguém, não. Está escrito. Nós precisamos resolver o problema da Baixada do Maciambu de forma técnica. E não há outra possibilidade, senão pela via da implantação do plano de manejo da Baixada do Maciambu.